Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025, é mais um sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor, onde, pela graça de Deus, nós podemos meditar a Sua palavra e experimentar o seu amor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Hoje vamos meditar um trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando essa palavra, me veio muito forte um convite que Deus quer nos fazer. Todos os dias, através da sua palavra, né, na nossa igreja, Jesus nos convida a alguma coisa. E sempre vai ser a segui-lo, né? Aumentar nossa fé, nossa confiança. Mas meditando essa palavra, eu senti bem forte que Jesus anseia por nós que nós tenhamos a coragem de Paulo, que era Saulo e mediante ao chamado de Deus, mediante a sua graça, a sua misericórdia, se tornou Paulo, um apóstolo que evangelizou, que deu sua vida pela palavra, que deu sua vida pela igreja, para que as pessoas conhecessem o amor de Deus e a verdade de Jesus Cristo. A leitura fala aqui, né, sobre um breve testemunho, né, um bonito testemunho de Paulo a Timóteo sobre a sua missão, que por misericórdia, né, Jesus tinha o chamado, agradecendo, né, a força e a confiança de Jesus nele. Jesus quer mostrar essa confiança na gente hoje. Quando eu vi esse testemunho, eu pensei na minha conversão, que ainda está em processo, né? E eu refleti sobre as ignorâncias que eu tenho e tive na vida, né? Principalmente quando hoje a minha fé vem aumentando, né? Mas não é fácil a gente viver uma fé verdadeira, assim como de um apóstolo, como de um santo, como de uma pessoa que tem a coragem de se entregar totalmente a Deus, né? Então, eu refletindo sobre isso, eu vi todas as minhas atitudes, né? As chamadas ignorância por não conhecer a fé, por não ter fé. E eu vi todo o meu caminho até hoje. E encontrei muita, assim como Paulo, muita misericórdia na minha vida. Mas o que me chamou muita atenção foi o texto começar, né? Com Paulo saudando Timóteo e o chamando de verdadeiro filho na fé. Então isso me chamou a atenção porque mostra que Jesus, quando chamou os apóstolos, né? E Paulo, que veio ser um apóstolo, quis que essa mensagem continuasse. E assim vem acontecendo, né, ao longo da história. Então, existiram muitos pais e muitos filhos na fé. Hoje eu sou um filho, né? Eu sou filho da minha comunidade, onde esse processo de conversão vem aumentando, esse processo de realmente me tornar um cristão de verdade, sabe? Porque eu tive uma experiência com Jesus há muitos anos atrás, em 2007. E vim em altos e baixos, evangelizando, né? Porque
Quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não quer guardar só para nós. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, a gente quer passar para frente, porque o amor de Deus não é egoísta, né? Diferente de outras experiências humanas que a gente pode ter, essa experiência divina do seu amor, da sua misericórdia, não é egoísta. Então a gente quer passar para as pessoas. E sim, já trabalhei em algumas frentes de evangelização e hoje estou aqui no caminho vocacional da comunidade. E então eu hoje sou um filho, né? Um filho do meu formador pessoal, que é o nosso fundador, né? Nesse ano, de outras pessoas com que eu aprendo bastante aqui dos irmãos, com o meu diretor, né, com o diretor espiritual da nossa comunidade, Padre Rafael, tantos outros padres da nossa igreja, padres que a gente vai vendo também na internet. Então eu sou filho na fé, né? Quer dizer que eu estou sendo evangelizado por alguém para que um dia eu também venha me tornar pai na fé. E aí foi o que Jesus mostrou para mim, que ele queria me convidar e te convidar. Que a gente tenha a coragem de ser Paulo. Já algumas vezes eu falei sobre a vontade de Deus aqui, acho que isso vem batendo bem forte para mim, porque as leituras vêm repetindo, mas hoje, né, sem deixar claro as nossas orações, sem a gente, como eu já falei aqui, conciliar as nossas vontades com as vontades de Deus, nossos sonhos, tudo, mas o convite hoje é claro, para que a gente se abra verdadeiramente à transformação que Jesus pode fazer em nós, para que a gente possa transmitir o seu amor e que a gente não pense nas consequências disso, assim como Paulo não pensou. Paulo encontrou o martírio, né? Ele morreu pela palavra de Deus, pela igreja, por amor a Jesus. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com a gente, eu não sei o que vai acontecer comigo, com você, a partir da transformação que Jesus quer fazer. Mas eu sei que essa transformação hoje se faz necessária. Não porque Deus não pode e precisa de nós. Não, mas porque Deus nos quer. Ele quer que a gente faça parte disso, assim como Ele quis lá atrás. Deus tem o poder para mudar tudo, por uma palavra. Mas Deus é justo e verdadeiro e Ele não muda as suas promessas. E quando o pecado original entrou no mundo, várias consequências partiram daí. Então, Deus não vai mudar magicamente essas consequências, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Mas Ele nos dá a graça, assim como Ele deu a Paulo, para que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém. São Francisco vai falar, né? Tome cuidado com a sua vida, porque você pode ser o único evangelho que alguém possa ler. Então, somado essa frase com a leitura de hoje, eu falo que Deus está nos convidando à transformação para que a gente possa ser evangelho para alguém. O mundo hoje, a gente tem visto muita violência, a gente tem visto coisas terríveis. Então, é nítido que o mundo precisa de verdade, de Jesus. Até dentro da igreja, a gente precisa que as pessoas entendam o que realmente significa seguir Jesus. E o convite para nós hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nos permitamos ser transformados pela graça e misericórdia de Jesus e ser evangelho para quem precisa. Isso é para ontem. Jesus confia em nós, como Paulo agradece que Jesus confiava nele, ele confia em nós. Não tem amor maior que isso, que ele confiar em mim, um pecador, que ele confiar em você. Você sabe das suas misérias, mas ele confia. Tenha certeza que Deus confia em nós e espera que a gente seja evangelho vivo, para que a gente transmita esse amor. Vamos juntos, meu irmão. A gente consegue. A gente não vai mudar as consequências do pecado, mas a gente pode mudar o final da história de alguém. Para que, assim como Paulo, os apóstolos e tantos santos, a gente chegue, como diz o Salmo, na nossa herança. Que hoje é o Salmo Guardai, meu Deus, vai falar sobre a taça, sobre a nossa herança. E a nossa herança é Deus, é a salvação, é o céu. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também,
fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Eu sou Márcio, membro vocacionado da Comunidade Católica Obra de Amor. Peço que você deixe algum comentário, que você curta, compartilhe o nosso vídeo, para que mais pessoas possam se abrir à transformação e ser evangelho vivo para alguém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.